Olá, tudo bem? Como que vai você? Olha, meu muito obrigado pela tua digníssima atenção. Vamos lá a mais uma mensagem sobre saúde, a verdade sobre a AIDS. A conclusão de Renan Giovannini. Será que ele é italiano? Parece, né? Renan Giovannini, eu não sei. Assunto de AIDS, né? Não consegui aqui ver a referência, né? Ver aqui um link, não consegui. Esse relatório já estava aqui junto comigo dos meus arquivos já há muito tempo, é um bom tempo, né? Não estou dizendo anos, mas né? Talvez uns 10 anos, né? Não, 10 anos não está aqui, mas que esse texto pode ter um pouco mais de idade, pode ser que tenha. Mas vamos ver o que diz aqui o relatório, né? A verdade sobre a AIDS, conclusão de Renan Giovannini. De fato, isso é o que todos nós fomos informados até o momento. Mas o site que estou analisando aqui, ó, HTTP, né? Vírus Mirt, é o mesmo, é esse aí que eu fiz, que eu gravei agora há pouco. Virusmirt.com AIDS tem mais de 1.500 páginas somente de conteúdo em linguagem técnica biológica com várias evidências, desafios e argumentos que deixam essa teoria HIV/AIDS cada vez mais duvidosa. Eu estou lendo aos poucos e até o momento fiquei impressionado em ver que, segundo o que se afirma, nenhuma prova biológica concreta seguindo métodos científicos foi dada para confirmar que o HIV que causa a AIDS. Você está vendo a conclusão aqui? De pessoas que estudam a matéria. Olha lá, vamos de novo falar para você. Nenhuma prova biológica concreta aqui, ó, seguindo os métodos científicos foi dada para confirmar que o HIV que causa a AIDS. Não existe nenhum método padrão para se fazer o teste de HIV, o método padrão. A experiência mostra que para uma mesma amostra de sangue, 2 testes ELISA feitos tanto no mesmo estabelecimento quanto em laboratórios diferentes podem divergir. Não é o único resultado. O teste tem alta probabilidade de dar falso positivo. As proteínas que eles usam para verificar o vírus HIV, olha, isso aqui é um resumo do resumo, impressionante, hein? As proteínas que eles usam para verificar o vírus HIV são proteínas comuns, que podem, na verdade, fazer parte das próprias células humanas, em processos normais de vida celular. Não há garantias de que sejam, de fato, o vírus. Olha que coisa impressionante, hein? Aí vamos lá, continuando, coisa tremenda aqui. Não existem provas de que toda pessoa que apresente, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, hein? Não existe provas de que toda pessoa que apresente anticorpos contra HIV irá de fato com 100% de certeza chegar a desenvolver AIDS em algum ponto de sua vida. Deixa eu ler de novo. Não existe provas de que toda pessoa que apresenta anticorpos contra HIV irá de fato com 100% de certeza chegar a desenvolver AIDS em algum ponto de sua vida. O que provoca a AIDS é de fato o uso prolongado e contínuo de drogas tais como o AZT, que elas mesmas destroem 999 vezes mais células de glóbulos brancos T4 sadios, unicamente para poder destruir um único glóbulo branco T4 contaminado pelo vírus. Olha lá que relatório terrível, tremendo. Você entendeu aqui o que eu li? Eu quero entender, meu.
Não existem provas de que toda pessoa que apresenta anticorpos contra o HIV irá de fato com 100% de certeza chegar a desenvolver AIDS. O que prova a AIDS é o fato do uso prolongado e contínuo, né? Do AZT, das drogas, né, que eles colocam. E eles mesmos essas drogas destroem 999 vezes mais células brancas, dos glóbulos brancos, T4, sadias, né, unicamente para poder destruir um único glóbulo branco T4 contaminado pelo vírus. Bom, se ele está falando isso aqui, é porque ele fez a pesquisa justamente nesse www.virusmit.com AIDS/AIDS. Então, note só que ele não está colocando uma coisa dele, esse Renan Giovannini, ele não está colocando mensagem dele. Então, quer dizer que 99% da droga mata os glóbulos brancos, destrói, aniquila o sistema imunológico para destruir 2 ou 3, vamos dizer assim ou um pouquinho mais que não vai refrescar, né? As drogas AZT não sabem diferenciar entre célula. Olha aqui, as drogas AZT não sabem diferenciar entre células contaminadas e não contaminadas. E, portanto, ela acaba destruindo milhares de glóbulos brancos não contaminados desnecessariamente. Deu para entender aí? Que coisa impressionante, hein? Impressionante, hein, gente? Eu vou ler de novo. As drogas não sabem diferenciar as células contaminadas, né? Da contaminada. Portanto, ela acaba destruindo os glóbulos brancos, né? Desnecessariamente. O DNA das células é um alvo muito maior do que o DNA do vírus. O DNA das células, que seria os glóbulos brancos, é um alvo muito maior do que o DNA do vírus. E por isso o AZT acaba matando mais células normais do que células contaminadas. As concentrações inicialmente indicadas como eficazes no tratamento do retrovírus com AZT não são mais obedecidas, sendo que esses remédios são muito mais concentrados do que seria o ideal e, portanto, acabam sendo muito mais tóxicos para o corpo humano. A AIDS, na verdade, surge justamente porque o AZT é demais drogas. Vou ler de novo. A AIDS, que é síndrome da deficiência imunológica adquirida, ou seja, sintomas de uma deficiência imunológica que a pessoa adquiriu. A AIDS, na verdade, surge justamente porque o AZT e demais drogas devastam o sistema imunológico da pessoa. E, no fim das contas, os cientistas logicamente afirmam que foi o vírus que prejudicou o sistema imunológico. Você está vendo aqui a mentira desse diabo aí? Porém, como eu disse acima, o AZT é 999 vezes mais venenoso contra as células do que o próprio vírus HIV. Dessa forma, receitar AZT é como prescrever um suicídio a longo prazo. Continuando a leitura, nunca na história da humanidade o fato de existir anticorpos contra um vírus, nunca na história da humanidade o fato de existir anticorpos contra um vírus ou qualquer micróbio tem sido uma questão de nos deixar preocupados. Os anticorpos são sempre um sinal de que o organismo já criou seu próprio mecanismo de proteção contra o vírus. E por que ainda estão em busca de uma vacina contra o HIV? Então quer dizer que quando eles fazem a pesquisa no sangue das pessoas, eles detectam também anticorpos contra o HIV.
Eles detectam também o anticorpos e, logicamente, detectam o HIV. Então, quer dizer que os anticorpos sempre são um sinal de que o organismo já criou o seu próprio mecanismo de proteção contra o vírus. E porque ainda estão em busca de vacina contra o HIV, seu sistema imunológico das pessoas já desenvolveram os anticorpos, do que adiantaria você se vacinar então, se considerando a visão atual que temos da AIDS, o vírus iria destruir o sistema imunológico, mesmo apesar de possuir anticorpos? Essa é uma contradição. Então quer dizer que o corpo reage sim. O corpo reage fabricando anticorpos para destruir o HIV. E mesmo assim, eles localizaram, identificaram esses anticorpos, eles teimam em fazer venenos, elaborar venenos para destruir esse tal HIV. Essa é uma contradição. Se você alguma vez chegasse a se vacinar contra o HIV, seus testes ELISA passariam a dar positivo, e logo você iria passar a tomar AZT, e em 10 anos você estaria com AIDS. Vacina não é necessária, tá vendo? Tem sido comprovado que o HIV somente consegue infectar. Olha, essa aqui é forte, hein? Tem sido comprovado que o HIV somente consegue infectar um a cada 10 mil células de linfócitos T4. Dá para você entender, meu amigo? Então, meu irmão, é bem paliativo mesmo o negócio, fazer remédio, droga para matar esse tal de HIV, meu. Ele só infecta uma em cada 10 mil células de linfócitos T4. Isso ocorre porque os anticorpos anti-HIV, os anticorpos contra o HIV, se encarregam de manter o vírus sob controle. Os anticorpos, que se encarrega disso. É muito melhor você ter 1 por 10 mil células contaminadas sem tomar AZT. Olha que coisa racional, que coisa linda. É muito melhor você ter 1 por 10 mil, 1/10 mil células contaminadas sem tomar AZT. Quer dizer, é melhor você ter uma célula entre 10 mil, não tem problema nenhum, contaminada sem tomar AZT, do que você provocar a morte de suas próprias células de defesa pela administração desse veneno. Seu organismo fica muito mais fraco às demais doenças quando você usa AZT e outras drogas, porque é ele que destrói as células de linfócitos T4. Meu amigo, isso aqui é um crime do mais hediondo. Além de iludir o povo, além de enganar a nação e o mundo, eles acabam com a vida do ser humano. Isso aqui é um crime muito mais do que hediondo. Essas pessoas que propagaram essa mentira têm que ser punidas. Ser punidas. Você me entende? Porque elas são criminosas, têm que ficarem presas e lá ficarem a vida toda até mofar. Principalmente os diretores, as pessoas que propagam, Ministério da Saúde, tem que ter responsável, mas não tem responsável. Não tem ninguém que possa aqui desmascarar estes charlatões, estes lobos, estes que vêm para matar, roubar e destruir. Não tem ninguém que possa punir. É muito melhor você ter 1 por 10 mil células, que diz que foi comprovado isso daqui, ó.
tem sido comprovado, ele escreveu aqui o rapaz, que o HIV somente consegue infectar 1 a cada 10 mil. Então a pessoa, por causa de uma célula infectada, vai provocar a morte de suas próprias células de defesa pela administração do AZT. Seu organismo fica muito mais fraco às demais doenças quando você usa AZT ou outras drogas, porque é ele que destrói e mata as células de linfócitos T4 que fabricam os anticorpos ou são os anticorpos. Você me entende? Você me entende aqui a minha revolta? Por que que o povo não fala isso? Por que que os pastores não falam isso nas igrejas? Por que que os pastores não esclarecem isso para a sua membresia? Os padres, os líderes de comunidades, as comunidades de saúde médica, porque o que é que tem de errado aí? Qual é a covardia de vocês, hein? Seus covardes. Covardes, vocês vão se lascar, hein, meu? A virologia assegura que nenhum vírus tem como objetivo destruir o seu hospedeiro. Olha aqui, isso aqui detona, isso aqui acaba, meu amigo. Isso aqui acaba. Acaba com toda essa falácia do HIV, do HIV AIDS. Isso é uma falácia, meu. E das negras, uma falácia e do Satanás das negras mesmo. A virologia assegura que nenhum vírus, tem como objetivo destruir o seu hospedeiro. Pelo contrário, ele precisa do hospedeiro para se manter vivo. Eu vou ler de novo. Ele precisa que o hospedeiro se mantenha vivo para que ele próprio sobreviva. O HIV, então, estria, aqui não consegui entender, está contrariando todas as leis da biologia. O HIV, então, está contrariando todas as leis da biologia. E por que só ele, o HIV, por que só ele? Porque todos os demais vírus seguem as regras ao pé da letra e o HIV não? Não, o HIV também segue, porque ele não mata a célula a qual ele fez hospedagem, né? Se hospedou. Ele não mata. Impressionante. É dito que o HIV destrói as células de glóbulos brancos. É dito que o HIV destrói as células de glóbulos brancos. Se isso fosse de fato verdade, uma análise de sangue contaminado por vírus HIV apresentaria pedaços, parte das células espalhadas, explodidas no soro sanguíneo, tal como mitocondrias e ribossomos. Porém, isso não acontece, isso não é assim. Meu amigo, essa HIV/AIDS é uma falácia, é uma sutileza do erro. E olha, nas igrejas não tem homem de Deus. Olha, deixa eu falar, eu vou dar uma repreensão aqui, na igreja, a qual eu fiz parte, adventista do sétimo dia, e não existe nenhum comentário, nenhuma observação, não precisa ser um relatório desse. Ninguém dentro das igrejas evangélicas fala contra a mentira, que os membros ouçam a mentira e que se lasque com essas mentiras. Os pastores, eles não amam coisa nenhuma, os seus patrícios, suas irmandades, os seus irmãos na igreja, eles não amam coisa nenhuma. O lobo vem, arrebata as ovelhas, dispersa, introduz teorias, mentiras na cabeça da membresia, porque a mídia faz isso. E não tem ninguém para derrubar, para destruir as mentiras do Satanás, para livrar o seu rebanho das mentiras do Satanás. Não tem ninguém, não tem um homem de Deus.
nem no rádio, nem na televisão, nem em lugar nenhum, meu amigo. Caramba, meu! Então eu vou ler de novo aqui. É dito que o HIV destrói as células dos glóbulos brancos. Se isso fosse verdade, fosse um fato verdadeiro, né? Uma análise de sangue contaminado pelo vírus HIV apresentaria pedaços, partes das células espalhadas, explodidas no soro sanguíneo, tal como mitocôndrias e ribossomos. Porém, isso não acontece, isso não é assim. Renan Giovannini, eu não me lembro de tudo. Eu não me lembro de tudo, porque só li uma vez e ainda estou lendo. Porém, esses aí são apenas os pontos principais que eu me recordo por enquanto. Existe muito mais informações contra a teoria HIV/AIDS do que eu poderia escrever até nesse comentário. Estou achando que é uma carta que alguém está mandando para Renan Giovannini. Para mim, tudo isso está me parecendo uma farsa. Quer dizer, está me parecendo, não, é uma farsa. Uma farsa que tem sido mantida por quase 30 anos. Você me entende? Robert, aqui vem, Lauhover, que foi quem inicialmente se opôs a essa teoria HIV/AIDS. Eu vou soletrar aqui, Robert Laarhoven, Lauhover, né? Que foi quem iniciou-se a oposição a essa teoria HIV/AIDS, foi banido do seu próprio país, a Alemanha, e também foi expulso da Conferência Mundial de AIDS, como justificativa de que estava promovendo informações dissidentes contra a política oficial, né, a respeito da AIDS. Porque eles o exilaram e o expulsaram? Porque eles o exilaram e o expulsaram? Por quê? Aí vem. Porque eles o exilaram e o expulsaram? Porque eles, em vez disso, não promoveram uma discussão para se chegar a uma conclusão pacífica. Afinal, o conhecimento científico não surge exatamente pelo conflito de ideias. O conhecimento científico não vem, né, melhorando pelo conflito de ideias, sim. Mas então tá aí, tá aí mais 24 minutos de mensagem para você. Aqui é o canal do Protesto. Quem vos fala é Vanderlei, eu sou da cidade de São Bernardo do Campo, tá bom? Então aqui, vamos dizer, como diz o Ratinho, tem um café no bule. Aqui tem café no bule, aqui não tem, eu não tenho papa na língua. Aqui a gente fala mesmo, e não importa, não sei se você vai gostar de mim, ou vai deixar de gostar, para mim não importa não, viu? E aqui eu estou para falar a verdade. Os que são da verdade ouvem a voz do Cristo. Jesus, ele falou, os que são de Deus escutam as palavras de Deus, né? Os que são da verdade ouvem a minha voz, Jesus falou. Porque toda a verdade procede do Senhor da verdade. E se você não gosta da verdade, aí o problema é seu, né? Aqui você tem a liberdade de entrar nesse canal, se inscrever, se não quiser não tem problema, né? Que Deus abençoe você, mas os fatos são estes, entende? Você vai na mídia, você vai ter direito na mídia, a mídia vai deixar você falar essas coisas todas? Vai nada, a mídia nada, todo mundo está na mentira, todo mundo apoiando o erro, a mentira, a extorsão, o engano. Então, meu amigo, o mundo jaz no maligno, como diz as escrituras, o mundo jaz no maligno. Então, se a pessoa se desvencilhar dessas obras do diabo, dessas obras, né, do mal, das trevas, vamos assim dizer, e começar a falar a verdade, aí sim é de Deus, o negócio é de Deus, mas
só ficar quieto, ouvindo, também não resolve nada não, viu? Então tá aí. Alguma pergunta pode colocar aí, quer falar alguma coisa, também diga. Estou aqui para passar a você as informações, né? Diz que conhecimento é poder, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos partir pela primícia de que vamos se desvencilhar-se dos enganos, né? Do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos deixar de acreditar em tudo que a mídia fala. Não, tem nada a ver. Tem coisa verdade? Tem muita verdade. E tem coisa mentira? Tem muita mentira. Na política tem a verdade, tem a mentira. Na religião tem a verdade, tem a mentira. E assim por diante. Entende? Você tem que ser esperto, estudar, pesquisar, ver o outro lado da moeda, porque as pessoas, a mídia, a tradição, a teoria, vamos dizer assim, o costume só ensina o lado agradável, o lado bom, o lado gostoso, né? Mas para dar lucro e para matar o povo, né? Entende? E o povo vai na onda da alopatia, vai na onda dos remédios, vai na onda, hein? Destes farmacêuticos, destes feiticeiros, porque eu vou te falar, quem fabrica remédio alopata é chamado de feiticeiro. E você vai lá tomar o remédio feiticeiro, né? Tudo bem. Deus te abençoe e até uma outra vez. E se inscreva no canal da gente aí, hein? Até mais aí, hein, gente?